Olá, amigos. Eu já deixei umas orientações no TikTok com um vídeo mais curto sobre a guarda de sábado. Mas para quem quer saber mais, eu vou passar mais informações neste vídeo aqui. Relembrando as dicas básicas que eu já passei e acrescentando as novas, é o seguinte: a guarda de sábado era uma lei do Velho Testamento, que a gente chama de Velho Testamento, mas a Bíblia chama de Velha Aliança ou Antiga Aliança. Porém, os profetas do Velho Testamento já avisaram que haveria uma nova aliança e essa foi feita através de Jesus, que nós chamamos de Novo Testamento, mas Jesus chama de Nova Aliança. Nessa nova aliança, muitas coisas mudaram e muitas leis acabaram porque Jesus resume os mandamentos todos em amar ao próximo. E ele fala: quem cumpre isso, quem ama o próximo, cumpre toda a lei. Porque é claro que quem ama o próximo não vai prejudicar o próximo de forma alguma. Por isso saiu do Novo Testamento a guarda de sábado, porque não tem nada a ver com o amor ao próximo. Mas tem um detalhe, tem vários detalhes, aliás, que eu quero deixar bem claro para vocês. Para você que de repente vai escutar alguém falando, né? Mas os mandamentos eram 10, como é que agora é 9? Esse tipo de conversinha. Ou para você que já caiu nessa conversinha, deixa eu explicar direitinho para você, ok? Se você tiver paciência de ouvir uns minutinhos aí, eu tenho certeza absoluta que você nunca mais terá uma dúvida sobre isso. Vamos lá. Começando lá no começo. Nos 10 mandamentos aparece lá para santificar o sábado. Mas a questão não era só não trabalhar sábado. Você pensa que você não indo numa firma, você é funcionário, não trabalha sábado, ou você que é patrão, não abre o meu comércio sábado. Você pensa que está guardando sábado, mas isso não é nem a 10ª parte do que era para ser feito. Você não está guardando sábado, na verdade. Se precisasse guardar sábado, você não estaria guardando, não é dessa forma. Veja direitinho, por exemplo, em Êxodo 31, os 10 mandamentos estão em Êxodo 20, mas no Êxodo 31 tem os detalhes sobre os mandamentos, que inclui apedrejamento, assim como a mulher adúltera e outros tinham que ser apedrejados se violassem a lei. Agora presta atenção, nesse capítulo, Êxodo 31, nós entendemos que é impossível guardar sábado. Por quê? Lá está escrito, e preste bem atenção no detalhe, que se alguém carregar um peso, não podia carregar nada no sábado. Se alguém carregasse um peso, era apedrejado, tinha que ser apedrejado. Isso quer dizer guardar a lei. Além de você não fazer nada no sábado, a igreja ou a congregação que eles chamavam, o povo de Israel, tinha que apedrejar se alguém tivesse carregando alguma coisa no sábado. Tanto que tem um exemplo em Números, se não me engano no capítulo 15, que consta que um homem estava carregando lenha e apedrejaram ele para cumprir a lei com o consentimento de Moisés, porque ele estava carregando uma lenha no sábado. Aí eu pergunto, quem que vai cumprir um mandamento desse? Na verdade, não podia carregar peso, não podia vender, não podia comprar, não podia negociar, não podia viajar, não podia tomar banho, não podia cozinhar, não podia acender fogo, não podia fazer nada no sábado. Então, a pessoa que não vai trabalhar e acha que está guardando sábado, ela é muito ignorante. E quem sabe do que eu estou falando e diz que guarda sábado é hipócrita. E quem ensina isso consciente do que eu estou falando é mentiroso. E marque bem essa questão, Êxodo 31, proibido carregar coisa no sábado, a pena era apedrejar. Agora vamos lá para João capítulo 5. Jesus mandou os discípulos colher espigas no sábado, não podia.
mandou fazer outras coisas no sábado que não podia, mas no capítulo 5, veja que detalhe, é bem claro. Ele cura um homem que estava na cama, paralítico, e assim que o homem é curado, ele fala: pega a sua cama, carrega a sua cama e volta para sua casa. Jesus manda ele carregar a cama. Por quê? Ele vivia na cama, foi curado, era para ele esquecer essa cama, era para ele sair pulando, né? Mas Jesus manda ele carregar a cama. De propósito, Jesus quebra ali a lei e manda ele carregar a cama. Agora eu te pergunto, Jesus mandaria a pessoa fazer alguma coisa se fosse pecado? É óbvio que não. Ele está mostrando com isso que na nova aliança já não era mais pecado carregar as coisas ou fazer qualquer coisa no sábado. E no versículo 18, para um bom entendedor, é o suficiente. João escreve que os judeus queriam matar Jesus porque ele não guardava o sábado. Está escrito lá com todas as letras. E não tem como interpretar isso de um outro jeito. Arruma desculpa, né? Ah, mas isso aí foi os judeus. Não, foi João que falou, não foi os judeus. E agora eu te pergunto, será que João teria a irresponsabilidade de escrever uma coisa errada, ainda nesse nível aí na Bíblia? Se a Bíblia fala que toda a escritura é inspirada por Deus, como que João ia escrever, cometer um erro desse? E ele repete isso no capítulo 9. Ele fala mais uma vez que Jesus não guardava o sábado. Então, se você é cristão, você segue a Cristo. E se Jesus não guardava o sábado, você também não precisa guardar. Até porque se você fosse guardar, teria que apedrejar os outros. Então isso fica sem condições. Não tem como. Impossível. Além de que, hoje muitas profissões como médico, polícia, terça, SAMU, hospital, né? Guincho, quantos e quantos precisam trabalhar sábado? Não tem jeito. Mas eles folgam no outro dia, né? Eles folgam num dia da semana. Ou quem trabalha num salão de cabeleireiro, uma pizzaria que tem mais movimento no sábado, no fim de semana, ele folga na segunda. De todo jeito, ele vai estar descansando. E a palavra sábado significa descanso. Então, o importante é que você descanse um dia por semana, seja qual for esse dia. Aí vem aquela discussão que o domingo que é o dia certo. Gente, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem dia especial. Nem sábado, nem domingo. Eles louvavam a Deus todos os dias, está em Atos 2. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 16, escreve aí, Êxodo 31, anota e confere, João 5, 18, Colossenses 2, 16. Lá em Colossenses, Paulo fala, ninguém vos julgue pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, e por dias, nem por sábado, nem por dia nenhum. Então ninguém será julgado pelos dias que trabalhou ou que deixou de trabalhar. Não tem isso na chamada graça no Novo Testamento. Assim como um monte de práticas do Velho Testamento não existem mais no Novo. Né? Circuncisão, apedrejamento, como eu já mencionei. Então, como que vocês vão querer deixar um monte de lei para lá e guardar só o sábado? Ainda guardar de jeito errado. Então, esquece isso. Jesus não guardava sábado, nenhum discípulo guardava sábado. E para finalizar, tem um verso bem interessante. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4 e no capítulo 5, ele fala sobre isso. E agora me confundo aqui com Gálatas 4 ou Gálatas 5.
mas os versos são 4 e 14. Eu creio que é Gálatas 5, 4 e 14. Lá ele fala que os mandamentos se resumem em um: amar a Deus e amar o próximo. E o verso, que é o 14, ele fala assim: aquele que quiser ser salvo, se justificar pelas leis, como guardar sábado e outras coisas, afastou-se de Cristo e caiu da graça, negligenciou a graça. Isso é muito sério, porque ele está dizendo que aquele que fala assim, não, eu quero ser salvo guardando as leis, ele está negligenciando a graça, que já acabou com aquelas leis. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, Romanos 7, Paulo também fala sobre isso. Aí a pessoa ignorante fala assim, ah, mas então o fim da lei é Cristo, então acabou a lei, não tem lei nenhuma, não tem pecado mais? Não. A lei acabou naquele total, naquele montante, mas ela foi resumida no amor ao próximo. Então não é que acabou a lei está resumida e muitos mandamentos estão em vigor dentro do amor ao próximo. Agora, esses que não tem nada a ver com o amor ao próximo é que foram abolidos. Ok? E Paulo fala, repetindo, que aquele que quer ser salvo por obras da lei negligenciou a graça. E o escritor de Hebreus diz: como escaparemos da condenação se negligenciarmos a graça? Fica a pergunta. Então, aquele que negligencia a graça para ser salvo por religiões, por leis, está negligenciando a graça, e o escritor de Hebreus diz que não dá para escapar da condenação do inferno se fizermos isso, se trocarmos a graça por leis. Por isso está escrito: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. E também Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos, não por obras da lei, para que ninguém se glorie. Não resta nenhuma dúvida. Apenas confira os versículos que eu mencionei, porque a obrigação de quem prega é mostrar os versículos, não é dizer o que acha, e a obrigação de quem ouve é conferir os versículos para ver se quem falou está falando o que está escrito. Isso é o que Paulo ensina também para a gente, citando os irmãos da cidade de Bereia, que conferiam as escrituras. Esse estudo está completo, está perfeito. Não tem o que discutir, tanto que eu nem vou. Eu já disse o que tinha que dizer. Só um último versículo. E esse é muito simples. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Evangelho é de Mateus para frente. Malaquias já não é Evangelho. Velho Testamento. Então, se você entender que Jesus mandou pregar o Evangelho, você vai entender que não está mandando pregar as leis de Moisés, a não ser aquelas leis que ele confirmou no Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Nova aliança, nova mensagem.